vídeo aqui, ó, gente, preparada pra chuva de hate que eu acho que vamos ter aqui. Mas a verdade precisa ser dita. O fato é que estamos vivendo a realidade da cintura baixa entre nós. Eu tô aqui há mais de 2 anos falando que ela tava vindo, que ela tava vindo, que ela tava vindo. Hoje, 2023, temos certeza absoluta que ela está entre nós e ela veio pra ficar pelo menos por um bom tempo. Pra quem é novo, por aqui ainda não me conhece, meu nome é Thaís Barreto, sou jornalista de moda e a gente sempre conversa aqui no canal sobre moda, tendência, comportamento. E o tema central desse vídeo tem tudo a ver com todos esses assuntos. Então, pra conferir esse conteúdo, já sabe, né? Chega deixando o teu like e vem comigo. Gente, começando esse vídeo muito na cara de pau, porque eu quero dizer pra vocês que talvez eu convença algumas de vocês de que a ideia da cintura mais baixa nem é tão ruim assim, tá? Mas me dá um tempo pra explicar, pra gente se alinhar. E aí depois eu espero vocês aqui nos comentários. Então, pra começar, o que a gente tem que entender? Que cintura baixa não tá vindo, cintura baixa está entre nós, entendeu? Há 2 anos atrás, lá pro 2020, no máximo em 2021, eu já tava falando pra vocês que a cintura baixa ia voltar. A questão é que ela de fato chegou e está sendo usadíssima, as marcas estão trazendo isso pro mercado, mas de uma forma, digamos assim, que aos poucos e repaginada. Então a gente não tá falando daquela cintura baixa tipo Britney Spears, sabe, nos anos 2000, aquele negócio lá embaixo, apertadíssimo, uma coisa terrível. Tanto lá no Insta quanto aqui no canal já coloquei vídeos falando sobre essa questão estética e sobre como esse culto à magreza é super prejudicial e sobre como que a gente tem que ficar ligada nisso, porque com certeza isso vem junto com essa cintura baixa, tá? Então esse não é o tema do nosso vídeo. A gente vai ver então se tem como usar, quais são as vantagens e quais são as desvantagens da dona cintura baixa. E o fato é que de tempos em tempos a gente tem uma atualização na silhueta. Então na moda a gente vai mudando a forma de usar as coisas. Então, primeira coisa, Thaís, o que é essa tal silhueta que as pessoas falam e eu não sei o que é. Então já começo dizendo que é super importante a gente conseguir diferenciar a silhueta de biotipo. Biotipo são as características físicas que a gente veio de fábrica. Em teoria não tem como mudar, na prática a gente tem cirurgia pra isso, tá? Vocês entenderam? São as nossas características físicas naturais. Então a gente vai ter os ombros mais largos, mais estreitos, quadril, altura de pernas, de tronco, enfim. E a silhueta, ela é construída, é um princípio do design de moda. Então, ela pode ser praticamente de qualquer jeito. O que a mente humana conseguir imaginar, a gente vai ter aí de resultado. Então assim, ela é uma forma que não é natural, que foi pensada por um design e são as linhas que vão aí esculpir o nosso corpo. Na consultoria de imagem que a gente fala sobre silhueta, todas aquelas formas que a gente vê o pessoal trabalhando de ampulheta, oval, triângulo invertido. Mas também é importante a gente entender silhueta como a construção de uma imagem de uma época. Então a gente tá vivendo nessa segunda década do século uma outra movimentação. A gente tá dando tipo um adeus ao tudo cropped, porque a moda virou cropped, o mundo virou cropped nos últimos anos em especial, pra um novo momento que eu falo que é o momento do tronco alongado. Então isso tem mais a ver até com o tronco do que com a cintura, vocês entendem? Porque quando a gente fala em cintura baixa, as pessoas já pensam nisso aqui. Mas o que eu quero falar com o tronco alongado é isso aqui. Então são proporções corporais diferentes que a gente já tá vendo, tanto o movimento de marcas quanto as pessoas realmente aderindo. É importante falar que a cintura alta, ela é do umbigo pra cima. Tanto a cintura no lugar, digamos assim, que é uma cintura super clássica, que fica ali um dedo e meio abaixo do umbigo, quanto a cintura mais baixa, que aí a gente já vai ver ela descer um pouco mais. Essa cintura mais baixa é a que geralmente as pessoas têm estão trazendo aí um hate maior, e com razão, porque a gente tem aí memórias de décadas passadas que são muito complicadas em relação à estética, à deformação do corpo, a distúrbios alimentares, enfim, muita coisa. Mas eu quero destacar que agora a gente pode apostar nessa estética do tronco alongado. Então isso significa que a gente pode usar uma calça de cintura alta, mas com uma blusa pra fora, por exemplo, e a gente vai estar mais dentro, digamos assim, dessa estética. Ou até usar um blazer oversized, que vocês já devem ter no armário, coletinhos. Peças que a gente já tem, elas entram muito dentro dessa construção do tronco alongado. Aí a gente começa
muitas questões, tá? Tenho certeza que vocês vão me dizer: Thaís, mas eu não gosto, porque eu prefiro alongar as minhas pernas e etc. A gente vem de mais de uma década pensando em alongar a silhueta através dessa ideia de alongar a perna. Então primeiro é interessante a gente entender essa construção, o quanto isso entrou na nossa ideia de senso estético e de harmonia, porque a gente já tá muito acostumada. Em segundo lugar, eu acho importante pensar que não existe uma verdade universal. Os corpos são diferentes. Inclusive lá no Insta eu fiz até uma sequência de stories mostrando o meu corpo e as minhas proporções, usando tanto a cintura alta quanto essa cintura que é considerada mais baixa, porque na verdade é uns 2 dedos abaixo do umbigo, tá? Que é a cintura no lugar, uma cintura mais clássica. E olha, eu vou dizer pra vocês, faz muita diferença, porque o meu tronco em relação às minhas pernas, ele é mais curto. E cada vez que eu alongo a perna, eu encurto ainda mais o tronco. Então assim, proporcionalmente no meu biotipo, eu fico mais harmônica com o tronco mais alongado. E isso é uma coisa que eu acabava fazendo de uma forma muito orgânica, sabe? Sem ter grandes estratégias, sem pensar tanto. Porque eu acabava usando muito monocromático, ou alguns truques de estilo que fizessem com que o meu tronco ficasse um pouco maior. E aí eu fiz um Reels falando um pouco sobre isso lá no Insta, e vocês trouxeram vários pontos de vista super interessantes. Entre eles, o seguinte fato, que para quem tem mais gordura abdominal, a cintura alta, dependendo do teu biotipo, ela acaba sendo um sofrimento. Tanto porque ela comprime o estômago e traz um desconforto ao longo do dia, quanto porque ela ressalta ainda mais a nossa famosa pochete. Não que isso tenha um super problema, cada um usa o que sente melhor, né, como se sente à vontade. Mas o fato é que várias pessoas não se sentem à vontade com essa parte do corpo sendo ressaltada. E aí que eu vejo a beleza desse novo movimento. Porque a gente consegue usar coisas mais amplas, coisas mais soltas. A gente vai começar a perceber esse movimento da silhueta mais ampla de maneira geral, entendeu? Porque quando a gente alonga o tronco e não marca a cintura, a gente vai ter mais volume. E o volume é uma coisa que as pessoas têm dificuldade. Eu sinto muito isso, assim, que as pessoas, principalmente aqui no Brasil, né, a gente quer muito marcar o shape, a gente tem isso, é cultural. Essa questão de valorizar o corpo é muito cultural. Então esse novo movimento vem aí desafiando todos esses fatores, que percebam que é uma construção e que passa sim pela nossa cultura. Então a gente vai ver aí isso rolando demais. Aí vocês vão me dizer: Thaís, mas a cintura baixa é só pra quem tem o abdômen marcado, quem tem o tanquinho e tal. E gente, não é mesmo, entendeu? Porque a gente pode usar com blusa pra dentro da calça. A questão de deformar o corpo, eu concordo que a gente tem que ter um olhar ainda mais aguçado pra isso, mas a gente pode usar uma calça que não aperte, a gente pode usar materiais que não sejam esses materiais que façam essa compressão. Enfim, uma coisa importante é que não existe verdade absoluta. Inclusive tem um comentário lá no Insta que eu amei, que é: vamos naturalizar a cintura baixa com barriga saliente. Então tudo que acontece daqui pra frente é a forma com que a gente vai ressignificar esse movimento. Se nos anos 2000 era um grande problema aparecer uma gordurinha ou outra, agora em 2023 isso, na minha opinião, nem deveria ser uma questão. Vocês sabem que eu sou muito dessa ideia de que as pessoas têm que usar o que se sentem à vontade, entendeu? Óbvio que a gente passa aí por questões de adequação e etc, mas o fato é que se tu não tá te sentindo bem, nada adianta, não precisa colocar a roupa mais linda, elegante, maravilhosa, luxuosa, sei lá o que do mundo, que tu não vai tá bem. Eu quero trazer pra cá um exemplo dessa questão de silhueta, que é a que nós usamos na década de 20. Então em 1920 a gente teve uma revolução, uma virada muito grande na silhueta, a gente viveu aquele momento das melindrosas. Então as mulheres usavam roupas muito soltas e a cintura era assim extremamente baixa, baixíssima. E eu quero chamar a atenção de vocês para quanto isso é uma questão de narrativa. Muitas pessoas falam, e é verdade, que essa silhueta veio para libertar a mulher, porque deu a possibilidade da gente se movimentar. Até então a gente usava roupas que nos prendiam muito, que limitavam o movimento, que eram pesadas, que eram muito estruturadas, que machucavam o corpo feminino, e a gente teve essa tal libertação dos anos 20. Mas o fato é que por baixo dessas roupas soltas, as mulheres usavam
usavam muitas cintas e amarravam, enfaixavam, inclusive o busto, para não trazer volume, porque o que era bonito naquela época era uma coisa lânguida, e aí a mulher tinha que parecer magra e mais alongada. Então foi um momento em que as mulheres daquela época estavam com o foco em quebrar um padrão, que era o que se viveu até então, mas na verdade foi criado um outro padrão, porque se a gente for pensar que tu não poderia ter volumes, isso é uma coisa extremamente opressora para muitos biotipos. Então tem relatos, quando a gente vai estudar a história, de que naquela década começou a surgir vários casos de anorexia e vários distúrbios alimentares. Então percebam que foi criado um outro padrão já naquela época, que está fazendo agora 100 anos. Então tudo tem o lado positivo e o lado negativo. Então, da mesma forma que algumas pessoas acabam se beneficiando muito dessa estética da cintura alta, porque aquilo valoriza as suas formas, marca a sua cintura, etc. Ok, maravilhoso, a pessoa se sente à vontade, ótimo. Tem pessoas que não se sentem à vontade, que se sentem apertadas, que não tem cintura para marcar, que tem uma série de volumes que não tá a fim de destacar. Então a gente não tem uma verdade universal, porque a gente tem aí pluralidade, tanto de corpos quanto de visões. E aí o meu ponto no vídeo foi apresentar para vocês esse novo movimento, mas também dizer que se tu não gosta, não precisa usar. E também eu acho super importante perceber que a gente tá num momento completamente diferente da moda. E se até então a gente conseguia definir como era a moda em cada século, depois em cada década, agora a gente tá vivendo um mix muito grande, porque as pessoas não aceitam mais que digam pra elas: olha, tu tem que ser assim, tu deve te vestir assado. Quer dizer, não aceitam. Nossa, aí nisso as gurus essas da suprema elegância das redes sociais vão dizer: aceitam sim, já me seguem, eu tô milionária com as minhas dicas. Ai, gente, mas enfim, hoje em dia o mercado, ele é mais amplo, tanto porque comportamentalmente isso é muito forte, quanto porque o mercado é cada vez mais capitalista e o dinheiro precisa ser arrecadado de todos, entendeu? Então assim, quando a gente for para as lojas, a gente vai ter cintura alta, a gente vai ter cintura média e a gente vai ter cintura baixa. Tudo vai coexistir. Então a gente vai ter aí opções para todos os gostos. E eu acho super importante falar isso, porque senão fica parecendo que agora, tá, a gente vai viver o reino da cintura baixa e já era. Não, a gente vai ter mais diversidade no mercado, mais espaço. Pode ser que uma marca que até então produzisse, sei lá, 20 modelos de calça de cintura alta no inverno, por exemplo, vá começar a fazer 10 de cintura alta, 5 de cintura média, 5 de cintura baixa. É uma possibilidade. Então vai diminuir um pouco a oferta da cintura alta, mas em compensação vão ter ofertas para todos os gostos e para todos os biotipos. Enfim, é isso. Falando de consumo e comportamento, a gente não tem mais espaço para essas imposições. As pessoas a cada dia estão mais informadas sobre a questão de estilo pessoal. Tem uma parcela muito grande da população que pensa muito antes de comprar alguma coisa, que valoriza tanto pela questão de que sim, estamos passando por um momento de recessão. Vários lugares do mundo estão passando por muitas dificuldades, quanto pelo fato de que ambientalmente muitas pessoas têm muito mais consciência e sabem de onde vêm as suas peças e o impacto ambiental que cada coisinha que a gente compra tem. Então se a gente juntar tudo isso, a gente tem aí uma conjuntura muito diferente do que a gente teve até então. E é óbvio que antes de terminar esse vídeo eu quero que tu já vá nos comentários me dizer o que tu pensa sobre isso. Eu amo trocar com vocês, amo ver as opiniões completamente diferentes, espero isso aqui nos comentários, obviamente com respeito. Eu amo ver os comentários do nosso canal, porque assim, dá pra ver que temos aqui um público diferenciado, um público de pessoas super inteligentes e que tem assim esse respeito ao outro e respeito ao diferente, que é uma coisa que eu falo muito aqui no canal e isso importa pra caramba. Então, nossa, eu já desvirtuando, né? Te inscreve no canal se não é inscrita, compartilha esse vídeo com alguém que vai gostar de saber sobre esse movimento. Vamos aumentar a nossa comunidade nesse ano. E é isso, meus amores, um beijo, até o próximo vídeo e a gente se vê lá no Insta.